Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui é um prazer quando a gente relata uma empresa aí que é centenária, uma empresa que tem toda uma trajetória de crescimento e naturalmente de geração de emprego e participando do desenvolvimento brasileiro ao longo de mais de um século. Estamos falando aqui da Metalúrgica Gerdau SA. E a Metalúrgica Gerdau foi uma indicação aqui de um dos nossos inscritos, do Eduardo Augusto. Ô Eduardo, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender aí, Eduardo. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, ó. Basta entrar aqui, canal Silas Negraf, e aproveita, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição e dá o like, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E a Metalúrgica Gerdau, que é uma das empresas aqui que são símbolo aqui da economia brasileira, e até porque é uma empresa que permanece na mão da família, que também é um fato raro aqui no Brasil, a empresa permanecer na mão da família por mais de 2, 3, 4 gerações, né? Mas vamos contar um pouquinho dessa história, como que ela chegou até aqui, toda a trajetória da Metalúrgica Gerdau, que ela começa lá em 1869, quando Johann Gerdau vem para o Brasil e se estabelece lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo, né? E aí, imigrante, vem para cá tentar a vida aqui no Brasil, e aí na sequência ele monta lá um tipo de um armazém de secos e molhados e passa a sustentar sua família através desse armazém de secos e molhados. Mas na sequência também, daí ele resolve ir para Porto Alegre, em Porto Alegre, daí para poder desenvolver melhor a sua atividade. E ao chegar em Porto Alegre, havia lá uma oferta de uma empresa que estava passando por uma situação difícil, que era uma indústria de pregos, Ponta de Paris, né? Pontas de Paris. Então era uma indústria de pregos, né? Ele comprou essa indústria de pregos ali que vinha numa situação muito delicada e assumiu. E aí colocou o seu filho Hugo Gerdau para ajudá-lo na administração dessa empresa. E a empresa daí, assim, essa começou a se desenvolver, começou a crescer, e aí até que chega no ano de 1917, aí o Hugo assume de vez, né, o comando da indústria de pregos Pontas de Paris. Mas na sequência, no ano de 1933, também devido ao aumento da demanda ali, porque havia muita demanda aqui, praticamente não existia fabricação de pregos aqui no Brasil, e devido ao aumento da demanda, eles montam mais uma outra fábrica em Passo Fundo, também no Rio Grande do Sul. Já em 1946, aí quem assume o comando da empresa é o genro do Hugo Gerdau, o senhor Kurt Hohenpeter. Aí o Kurt Hohenpeter assume o comando da indústria de pregos Ponta de Paris, e aí na sequência, daí ele começa todo um processo de desenvolvimento. A começar que em 1947 já transforma a empresa numa sociedade anônima, né? E aí, daí já no ano de 1948, necessitando de matéria-prima para a fabricação de pregos, aí ele compra a Siderúrgica Rio-Grandense, até porque eles ficavam muito na mão de um fornecedor só de matéria-prima para a fabricação de pregos, então eles compram uma siderúrgica para fornecer matéria-prima para a produção dos pregos. No ano de 1968, aí vai avançando na siderurgia, comprando mais uma usina, que é a usina Açonorte, lá em Pernambuco. No ano de 1969, ele transforma tudo como Metalúrgica Gerdau. Então, o nome de toda a empresa passa a ser Metalúrgica Gerdau. No ano de 1971, aí também passa a fazer criar uma distribuidora de aço, que era a Comercial Gerdau, né? E também, na sequência, vai avançando na siderurgia, compra no Paraná a Siderúrgica Guaíra. Em 1980, dá o primeiro passo para a internacionalização da companhia, comprando uma siderúrgica no Uruguai. E daí, na sequência, vai. Daí, em 1988, compra também uma no Canadá. Em 1992, já vai para o Chile. Já no ano de 1995, já tinha 28 empresas dentro desse grupo Metalúrgica Gerdau, né? E também, já no ano de 1999, aí já vai para os Estados Unidos também, monta uma unidade nos Estados Unidos. E a partir dos anos 2000, aí deslanchou, aí foi para o mundo todo, abrindo fábricas e comprando, né, empresas na Colômbia, outras no próprio Estados Unidos,
aí também foi para a Espanha, e aí vai se desenvolvendo para diversos lugares do Brasil, do mundo. Então, uma empresa brasileira que conquista o mundo. E aqui no Brasil, daí, também passa a produzir os chamados aços planos e também as chapas grossas, enfim, amplia toda a sua linha de produção. Mas para que a gente possa entender como é que está a situação da metalúrgica Gerdau, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022 e vamos ver através dos números como que está a situação da metalúrgica Gerdau. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Metalúrgica Gerdau S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também ao primeiro trimestre do ano de 2022. Começando aqui pelo ano de 2019, para que possamos entender o que é a Metalúrgica Gerdau através dos seus números, vamos de imediato aqui para esse número aqui, o total do ativo. O que é o total do ativo? É tudo aquilo que tem dentro da companhia, todos os bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa, que totalizavam em 2019 54 bilhões de reais. E desse valor, naturalmente, que grande parte está aqui no imobilizado, praticamente 30% do que a empresa tem é imobilizado, que são todas suas instalações, máquinas, equipamentos, toda a sua estrutura de funcionamento dentro do imobilizado. E aí, na parte de cima, aqui no ativo circulante, é o chamado capital de giro, que totalizava em 2019 18 bilhões de reais, o que equivalia a 33,8% de tudo aquilo que a empresa possuía. Desse valor, 6 bilhões 294 milhões era dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco, aplicação, contas a receber 2 bilhões 672 e fechou com estoques aqui de 7 bilhões 659. Então, o que é esse capital de giro? São os recursos que fazem toda essa engrenagem aqui funcionar. Então, por isso que é importante a empresa ter aqui um bom volume de capital de giro, porque lhe dá sustentação para poder movimentar toda a sua estrutura. Já no ano de 2020, a empresa aumenta seu tamanho para 64 bilhões de reais. Aparece aqui mais um aumento no imobilizado, bem como também no intangível. E dentro do intangível, aqui nós temos os chamados bens de natureza incorpórea, porém que possuem valor econômico. E o capital de giro fechou com 25 bilhões de reais, 38,7% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa de 6 bilhões, pula para 9 bilhões 112 milhões. Também aumenta aqui o contas a receber, fechando em 3 bilhões 737 e os estoques que fecharam em 9 bilhões 169. Então, um aumento do capital de giro no ano de 2020. Já para 2021, a empresa aumenta o seu tamanho. Olha aqui, ela sai de 54, vai para 64 e agora pula para 74 bilhões de reais, tudo aquilo que tem dentro da empresa. Então, mostra um crescimento no tamanho da empresa ao longo desse período aqui. E o capital de giro aumenta mais ainda, agora pula para 33 bilhões de reais, com 44,8% de representatividade. Há uma pequena diminuição aqui no volume de dinheiro em caixa, porém, existe aqui um aumento no contas a receber, que vai para 5.414, e também aumenta os estoques da empresa, que totalizam agora 16 bilhões 861 milhões de reais. Já no primeiro trimestre, agora em março de 2022, a empresa reduz um pouquinho o seu tamanho, 72 bilhões, cai de 74 para 72. E o capital de giro, mesmo assim, ainda apresenta mais um crescimento que vai para 34 bilhões e agora já chegando aqui 48%, praticamente metade da empresa agora é capital de giro. Aumenta o volume de dinheiro em caixa novamente, vai para 8 bilhões e 300, aumenta o contas a receber, 6.756 e os estoques praticamente permanecem estáveis em 16 bilhões 317. Então, por aqui você vê o crescimento da empresa e vê também aqui a evolução do seu capital de giro. Porém, esse crescimento da empresa, naturalmente, que ele tem que se traduzir em resultados, que é o que a gente vai ver na sequência. E, naturalmente, que também todo esse crescimento da empresa, ele tem que ser bancado por origens de recursos, os recursos que entram na empresa para que ela possa crescer. E essa origem de recursos, ela é observada aqui nesse grupo, no passivo, onde nós temos as origens de recursos de terceiros, que são os recursos que entram através de endividamento, dívidas de curto prazo, passivo circulante, dívidas de longo prazo, passivo não circulante, que totalizam o endividamento da empresa. E temos também o capital próprio da empresa, que é o patrimônio líquido. Então, toda a empresa ela é financiada ou por capital próprio ou por capital de terceiros.
E aí os capitais de terceiros, as dívidas da empresa em 2019 totalizavam 26 bilhões de reais, 49,6%. Então, de tudo que a empresa tinha, ela devia 49,6%. Grande parte da dívida no longo prazo aqui no passivo não circulante. Já para 2020, a dívida aumenta o seu tamanho aqui para 32 bilhões 140, porém o peso da dívida permanece estável, 49,6%. A empresa continua devendo praticamente metade daquilo que ela tem. E a dívida maior sempre aqui no longo prazo. Em 2021, aí a dívida apresenta um pequeno recuo, fecha com 30 bilhões de reais e o peso da dívida agora é de apenas 41,5%. Então veja como diminui o tamanho da dívida, o peso da dívida aqui. E praticamente aqui, praticamente metade dessa dívida está no longo e metade aqui no curto prazo, né? Claro que um pouquinho maior aqui no longo prazo. Fechando agora em março de 2022, a dívida recua mais um pouco para 28 bilhões 995 e cai o peso da dívida para 40,1%. Então vejam que o endividamento da empresa vem caindo ao longo do período. A empresa vem crescendo, o capital de giro crescendo e a dívida caindo, o que é um excelente sinal. Vamos ver agora em termos de resultados o que a Gerdau gerou de resultados ao longo desse período aqui. Em 2019, ela faturou 39 bilhões de reais. E aí, como que funciona a geração do resultado? É o que ela vende, menos aquilo que ela gasta para produzir, o que ela vai vender, menos o que ela gasta para funcionar, porque são as despesas operacionais, menos o que ela gasta com despesas e resultados financeiros, e menos o que ela gasta com impostos, sobra um lucro líquido de 1 bilhão 196. Então, faturou 39 bi e ganhou 1 bilhão e 196 milhões. Já em 2020, o faturamento aumenta um pouco aqui, ele vai para 43 bilhões de reais e o lucro aumenta para 2 bilhões 383 milhões de reais, praticamente dobrando o lucro em relação a 2019. Indo para 2021, aí você vai ver aqui o salto do faturamento da empresa, a receita de vendas dela pula de 43 bi para 78 bi. E o lucro sai de 2 bilhões e 300 para 15 bilhões e meio. Então, veja como 2021 foi um ano maravilhoso para a Gerdau. E agora em 2022, em 3 meses, ela já acumula aqui um faturamento de 20 bilhões e 300, o que nos projeta um faturamento em torno de 80, 82 bilhões para 2022. E o lucro da empresa fechou agora em 2 bilhões 952 milhões, acumulado nesses 3 primeiros meses de 2022, o que também nos projeta aqui um lucro de aproximadamente 12 bilhões para 2022. Então continua sendo um lucro alto e um faturamento bastante alto em relação ao que a empresa produzia de receitas e de resultados em exercícios anteriores. Já que estamos falando aqui dos números da Gerdau, trago para vocês também nesse quadro aqui como que está a situação financeira da empresa. E essa situação financeira, ela é medida através dos índices de liquidez, que vão dizer se a empresa consegue ou não pagar as suas dívidas e se trabalha ou não com folga financeira. Começando pela liquidez geral, ela sai com índice de 0,95 em 2019, aumenta para 0,99 em 2020, 1,25 em 2021 e agora em março de 2022 fecha com 1,35. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar a curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,35. Paga e sobra, mostrando uma folga financeira no curto, médio e longo prazo. Analisando apenas o curto prazo, que seria o dia a dia da empresa. O dia a dia da empresa ele é medido ali pela liquidez corrente, se ela consegue ou não pagar suas dívidas no próprio ano. R$ 2,46 é o índice de 2019, 2,16 em 2020, sobe daí para 2,38 em 2021 e agora em março de 2022 fecha com 2,48. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$ 2,48. Paga e sobra bastante. Então, consequentemente, a Gerdau não tem problemas financeiros, trabalha com folga financeira, é uma empresa que está bem em termos de situação de caixa, está totalmente tranquila. Já o endividamento nesse outro quadro, ele nos mostra o comportamento e o tamanho da dívida.
A dívida que sai com 49,6% em 2019, permanece estável em 2020 com 49,6%, recua em 2021 para 41,5% e agora em março mais um pequeno recuo, fechando com 40,1%. De tudo que a empresa tem, ela deve 40,1%, uma dívida que vem em queda ao longo desse período. Já nesse outro quadro são os índices de rentabilidade que vão mostrar quais são os ganhos da empresa. O ganho em relação ao que ela vende, o ganho em relação ao que ela investe e o ganho em relação ao capital investido pelos acionistas. Começando pela margem líquida, que é o que ela ganha em relação àquilo que ela vende. 3% foi sua margem líquida em 2019, essa margem sobe para 5,4% em 2020, sobe mais ainda para 19,8% em 2021 e agora em março já vem trabalhando com uma margem de 14,5% de tudo que ela vende, pagando custo, despesa, resultado financeiro, impostos e etc. Sobra líquido e limpo para a empresa 14,5%. Já na rentabilidade do ativo, nós temos o que a empresa ganha em relação àquilo que foi investido dentro do seu patrimônio. 2,2% em 2019, 3,7% em 2020 e 20,8% em 2021. Em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 20,8%. E a rentabilidade do PL, que é a medição dos ganhos do acionista que estava dentro da empresa nesses respectivos anos. Então, eles tiveram um ganho de 4,4% em 2019, 7,3% em 2020 e 35,6% no ano de 2021. Ao ter as ações da Gerdau através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho em 2021 de 35,6%. Falando em acionistas, trago para vocês também, nesse outro quadro, os outros indicadores relacionados às ações, para mostrar quanto que vale uma ação da Gerdau. R$ 13,47. Isso quer dizer, se pegar todo o patrimônio, pagar todas as dívidas, dividir entre todos os acionistas, caberá a cada ação R$ 13,47, que é o valor patrimonial. Porém, essas ações elas estão sendo comercializadas por R$ 11,79. Hoje você compra uma ação da Gerdau por R$ 11,79, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,87, mostrando que a empresa está sendo comercializada, vendida com deságio de 13%. O seu valor de mercado está abaixo do seu valor patrimonial. Lucro por ação. Quanto que a empresa gerou em 2021 de lucro para cada ação? R$ 4,81, o que nos dá uma rentabilidade em percentual de 40,80%. Então, isso mostra que se você comprar uma ação da Gerdau por R$ 11,79 e a empresa continuar mantendo o seu volume de lucros, ao final de um ano, o acionista ou a acionista terão um ganho de 40,80%. O lucro por ação, ele não é totalmente distribuído. Através das assembleias são determinados qual percentual, qual valor que será distribuído para os acionistas a título de dividendos. E no caso da Gerdau, em 2021, ela distribuiu para os seus acionistas R$ 2,34 por ação. E a relação PIL, preço barra lucro, que ela vai mostrar quanto tempo o acionista irá levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. E no caso da Gerdau, fechou com 2,45. Isso quer dizer que em menos de 2 anos e meio, o acionista terá o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. E falando também em acionista, trago para vocês nesse quadro aqui o comportamento do valor das ações da Gerdau ao longo dos últimos 5 anos, tomando como base aqui o dia 13 de junho, dia 12, dia 13 de junho, quando da gravação desse vídeo aqui, né? Então, no dia 12, 13 de junho, nós tivemos aqui as ações que há 5 anos atrás, lá em 2017, estavam sendo comercializadas por R$ 4,40, R$ 4,50. E durante o ano de 2017, até ali o comecinho de 2018, elas já passaram para um outro patamar, na faixa de R$ 5,60, R$ 5,70. Em 2018, ela sobe mais um degrau e passa a trafegar na faixa entre R$ 6 e R$ 7 até 2019. Durante 2019 também vai sendo comercializada na faixa entre R$ 6,50 e R$ 7,50 aproximadamente,
Quando vai chegando ali no ano de 2020, ela ameaça ali uma disparada, chegando até R$ 10,42. Quando ela estava vivendo o seu melhor momento, nós tivemos a pandemia. E aí na pandemia você vai ver ali, logo depois de 2020, aquela queda, onde ela chega a cair para R$ 4,15. E isso foi em função da pandemia, todo aquele momento de incerteza que nós vivemos lá em março de 2020. Passou aquele momento inicial da pandemia, aí as ações começaram um galope, elas começaram a subir, chegando até o seu ponto mais alto, com R$ 16,20, lá praticamente em maio de 2021, abril e maio de 2021, ela atingiu o seu ponto mais alto. E a partir dali, ela não parou de crescer, inclusive até teve uma queda ali, caindo para 13, para 12 reais, e aí vem trafegando mais ou menos nesse patamar, entre 11 e 12 reais, desde então, fechando agora nesse último dia 13, quando da gravação desse vídeo aqui, com a sua cotação na faixa de R$ 11,79. Então, por esse gráfico, você vê qual é o momento que a ação teve o seu valor mais alto e qual é o momento que a ação teve o seu valor mais baixo e como que vem sendo o comportamento das ações da metalúrgica Gerdau ao longo desses últimos 5 anos. Lembrando, mais uma vez, que estamos utilizando aqui as ações preferenciais da empresa. Tá, então, mais uma empresa analisada, metalúrgica Gerdau, né? Quanta história, é uma empresa lá que na verdade ela começa em 1901 dentro desse setor, então uma empresa mais do que centenária e que hoje continua também na mão da família, a família continua como controladora, né, de toda a metalúrgica Gerdau, e é uma empresa aí que você viu pelos números dela, são números bastante imponentes, né? E é gostoso quando a gente pega empresas que têm uma vida longa, que têm toda uma passagem aqui de desenvolvimento aqui dentro do Brasil, porque são empresas que geram empregos, que geram desenvolvimento, que geram renda e que fazem com que o Brasil seja melhor. E precisamos de mais empresas como a Gerdau também, justamente nessa geração de empregos aí, para que a gente possa ter um país com uma qualidade de vida e com mais oportunidade para toda a sociedade brasileira, né? E, naturalmente, que na hora de você investir numa empresa, comprar ações de uma empresa, não é apenas através de uma história bonita que você vai investir nessa empresa, mas ela tem que apresentar fundamentos muito consistentes, e isso tudo a gente analisa aí pelas informações contábeis. Então, desde a parte financeira, a parte de endividamento, rentabilidade, lucratividade, tudo isso aí nós nos baseamos nas demonstrações contábeis para poder verificar como é que vem sendo o desempenho da empresa. Mas você pode aprender também sobre a análise das demonstrações contábeis de uma forma bastante simples e tranquila. Ó, basta entrar aqui, ó, nesse WhatsApp aqui, me manda lá a mensagem, eu te passo todas as informações, como que você pode fazer para participar do nosso curso no dia 11 de julho. Um curso de apenas 3 horinhas ali, onde a gente vai fazer um bate-papo, uma interatividade. Eu vou passar para vocês como que funciona todo um processo de análise. O que são as demonstrações contábeis, como interpretar, o que eu enxergo dentro das demonstrações contábeis e também outros indicadores relacionados às ações. Então, caso você queira participar, venha junto conosco. Então, entra no WhatsApp que acabei de apresentar aqui, me manda mensagem, a gente passa todas as informações e vai ser um prazer ter vocês junto conosco aqui no dia 11 de julho. Dito isso, bons investimentos para vocês.